Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma videoaula com vocês, continuação do tema que nós estávamos falando a respeito do absolutismo, e hoje a gente vai falar um pouquinho de como funcionava a economia na época em que esses reis governavam a Europa. Bom, o que que a gente vai falar então a respeito dessa economia? Há algumas características que vocês devem saber, tá? De como funcionava a riqueza dessas nações, né? Como que a riqueza ela era gerada e também como que esses reis acreditavam aí que os seus reinos eles iam funcionar bem, né? De acordo aí com alguns princípios. Então, vamos lá. Começando então, o nome, né, dessa economia aí, né, do período do absolutismo que nós estamos estudando, a gente chama de mercantilismo, que pode dar ideia aí para vocês de mercado, tá? O mercado pode estar ligado com o comércio, então tentem fazer essa comparação com o comércio, e a gente já vai falar um pouquinho sobre que comércio é esse. Então, só para dar uma relembrada, os reis que vão começar a centralizar o poder, né, em suas mãos, e aí a gente falou das monarquias nacionais lá nas aulas passadas, e a nossa última aula que a gente falou aqui, né, nós falamos do absolutismo, né, daquele poder centrado nas mãos do rei, onde só ele mandava, né, só ele comandava, criando as leis, ditando as regras, julgando crimes e tudo mais, tá? E também usando desse dinheiro, dessa riqueza, dessa nação, né, de cada estado onde esses reis governavam, eles vão utilizar muitos como, por exemplo, e especialmente aí no caso Espanha e Portugal, se aventurando através dos mares aí, chegando na América durante o século XV e XVI, tá? Coisa que vocês vão ver também, a gente vai falar nas aulas mais para frente, tá? Mas seguindo, né? Falando um pouquinho aí a respeito, então, de como que funcionava o sistema mercantilista, tá? Hã, a partir então, né, dessas novas colônias que surgem então na América, tá? Esses reinos, essas monarquias absolutistas que tem na Europa, eles vão ver a possibilidade de cada vez mais, né, acumular riquezas, né, ter de onde extrair as suas riquezas, seja ela em matérias-primas, como por exemplo, se vocês lembrarem, talvez lá no quinto ano vocês estudaram um pouquinho de história do Brasil e lembram que, por exemplo, quando Portugal chega aqui no Brasil, começa a se extrair o pau-brasil, depois começa a cultura da cana-de-açúcar, né, plantar cana-de-açúcar, então, hã, tem nessa cultura da cana-de-açúcar uma produtividade, um ganho, né, para Portugal que é muito grande, tá. E também se a gente pensar nos metais preciosos, o ouro, a prata, né, que também, esses países eles vão, buscar, tá, nas colônias aqui da América, porque eles tinham essa ideia de que quanto mais eles acumulassem os metais, eles ficariam cada vez mais ricos, né? E aí a gente já liga esse outro slide que eu coloquei para vocês, tá? Relacionado a essa ideia que eu acabei de falar, tá? Então essa palavrinha que vocês estão vendo aí em cima, ó, metalismo, tá? Nada mais é do que isso, o acúmulo dos metais preciosos, tá? O ouro, a prata, tá? Era o que media a riqueza de uma nação, de um país, tá? Então, quanto mais ele tinha, né, mais rico e poderoso esse país era. Então, muitas vezes eles tiravam esse metal precioso das suas colônias. Uma coisa estava ligada com a outra, percebam, tá? O outro item aí, né, a outra característica é o que a gente chama de protecionismo alfandegário, tá? O que que seria isso, tá? Uma medida que tá ligada aí até outro item que eu coloquei mais embaixo para vocês verem, né, o intervencionismo, porque a prática do mercantilismo é o Estado,
tá? É a figura do rei intervendo na economia, né? Então a gente tem essa prática que o rei intervia diretamente na economia. De que forma aí no protecionismo alfandegário? Tá? A alfândega é onde se tributa, onde se tem ali a tributação, né? A cobrança de impostos sobre os produtos, né? Então vamos imaginar, então, deixa eu pegar aqui dois livros para dar um exemplo para vocês, tá? Então eu tenho esses dois livros aqui, tá? Vamos supor que eles são iguaizinhos, ok? Tem o mesmo tema, a mesma quantidade de páginas, e esse daqui foi produzido nos Estados Unidos e esse daqui foi produzido no Brasil, tá? Então, o produto nacional, tá? Eu vou proteger, por isso o nome protecionismo. Tá? Então eu coloco ele um preço bem baratinho, coloco ele para ser vendido a R$ 20. Já o que foi produzido lá nos Estados Unidos, que eu estou comprando, tá? Eu estou importando, eu vou colocar ele bem caro. Então eu vou colocar ele para ser vendido a R$ 50. Né? Quando eu coloco esses dois livros no mercado para ser comprado, obviamente que as pessoas vão querer comprar o mais barato, tá? O de R$ 20. Por quê? Porque ele é mais barato, é a mesma coisa, etc e tal. Logo, eu estou protegendo o produto nacional, tá? O que que acontecia com isso, tá? O rei estava intervendo na economia, né? Ele estava taxando, tá? Com um imposto mais alto o produto que era vindo de outro país, tá? Porque eu estou importando, tá? E protegendo aquilo que era nacional para estimular a venda desse produto nacional. Então, obviamente que com o passar do tempo, as pessoas não iam querer comprar mais o produto que vinha de outro país, tá? Então, com isso, ele ia diminuir, né, as compras vindas de outro país, importações, tá? Porque eles não queriam importar, né, produtos, eles queriam vender o que era do seu país, ok? Vamos lá então, continuando. A outra coisa, né, que tá aí é a balança comercial favorável, né? O que que isso significa? Uma coisinha que eu acabei aí de dizer para vocês. Eles queriam vender mais do que comprar de outros países. Então, quando eu exporto mais, é quando eu estou vendendo coisas do meu país para outro. Tá? Então vamos supor que o Brasil ele exporte frango, café, açúcar, feijão para os Estados Unidos, tá? Mas ele só compre trigo dos Estados Unidos. Tá? Então, aos olhos desses reis absolutistas, isso era positivo. Isso era manter, né, a balança comercial favorável. Tá? Então, mais exportações, menos importação, né? Vender mais e comprar de menos, tá? Por isso, taxar os produtos, né, que eram comprados, né, para eu proteger aquilo que é nacional, vender o que é produzido aqui, tá? Estimular o que é produzido aqui para as pessoas comprarem, né, para eu não ter que ficar comprando coisa de fora, coisa vinda de outro país, tá? O intervencionismo que eu disse para vocês, né? Então é justamente essa prática, né, que o rei está fazendo, né? Ele está taxando, né, o produto, né? O Estado está intervindo diretamente na economia com a figura do rei, tá? E o colonialismo, que é a busca de novos territórios, de novas colônias, e aí no caso a gente vai ter, por exemplo, as colônias na América, tá? O Brasil é um caso, por exemplo, e outros lugares aqui na América do Sul, América Central, enfim, a gente vai ter várias colônias na América. Aqui eu coloquei para vocês um esqueminha que está mostrando para a gente como que funcionava o pacto colonial. Tá? Então as colônias elas só poderiam, né, comercializar diretamente com a metrópole, né? Quem que vai ser a metrópole? O país europeu que estava colonizando, né, essa região da América. Então a colônia é a região da América. Então vamos supor colônia Brasil, tá? Metrópole Portugal, tá? Colônia, por exemplo, Argentina, tá? Metrópole Espanha.
tá? Colônia, por exemplo, Estados Unidos, metrópole, Inglaterra, tá? Então, somente poderia, tá, fazer comércio o Brasil, que era colônia, com Portugal. Então, tudo que era retirado aqui de matéria-prima, metais preciosos, ia diretamente para Portugal. Isso era o pacto colonial, tá? Por isso esse esqueminha aí que vocês estão vendo aí de flechinhas, né, indicando esse pacto, né, nada mais nada menos era do que um acordo que existia, tá, entre o país europeu, né, que tinha esse direito aí de negociação com a sua colônia. Tudo bem? Qualquer dúvida, nós vamos tirando aí nos grupos, vamos conversando e até a próxima aula, pessoal. Beijo!